Se você é do signo de Virgem e sentiu vontade de clicar nesse vídeo, confie nessa conexão. Seja muito bem-vindo ao Lua de Cleo Tarô. Hoje nós vamos olhar com maturidade para o que está se movimentando na sua energia pelos próximos 7 dias. Sem pressa, sem medo e sem ilusões. Respira fundo. Que o tarô oriente, que a intuição conduza e que essa mensagem encontre somente quem está pronto para recebê-la. Oi, Virgem, tudo bem com vocês? Virgem, vamos ver qual é a energia geral dos seus próximos 7 dias. Lembrando sempre que é uma leitura coletiva de tarô. Acolha somente o que ressoar e deixe o que não ressoar. Virgem, próximos 7 dias, energia geral. Saiu a carta dos enamorados e a carta da lua. Clarificando os enamorados. Clarificando os enamorados, saiu o sol, o carro e o 2 de ouros. Em qual área Virgem tende a ter mais crescimento, mais oportunidades? 8 de copas, 9 de ouros e 5 de ouros. Qual situação exigirá mais atenção de Virgem? Qual será o desafio? Três de espadas e rei de ouros. E rainha de ouros. O que Virgem precisa aceitar e deixar ir para encerrar esse ciclo? A torre, clarificando a torre, 3 de ouros. Qual bloqueio Virgem deve limpar na rotina para abrir espaço para o novo? As de espadas, 8 de ouros, a justiça, 5 de espadas e cavaleiro de espadas, 10 de ouros. Qual postura Virgem deve adotar essa semana? Valete de paus e hierofante. Possível desfecho. Dez de paus, as de ouros e 4 de paus. Virgem, próximos 7 dias, eles vão ser marcados por escolhas importantes e pela necessidade de você caminhar em direção a um equilíbrio entre a razão e a emoção. Veio os enamorados e clarificando ele, veio o sol, o carro e o 2 de ouros. Você hoje pode não ter clareza sobre uma situação. Você pode ficar em dúvidas, você pode sentir inseguranças, ou até a sensação de estar enxergando apenas um pedaço da situação. Mas antes de você tomar essa direção, essa escolha, você vai ter uma clareza que vai te levar a um movimento, a uma escolha, onde você vai conseguir
ter um melhor equilíbrio da situação. E parece confuso, ele vai ganhar uma direção ao longo da semana e você tem que olhar essa situação com clareza. Lembrando sempre que nem toda incerteza é um aviso para você ficar parado. Às vezes é apenas o tempo necessário para enxergar melhor o caminho que vai te levar para uma adaptação e por uma organização mais equilibrada. A área dessa semana que tende a ter mais oportunidades, Virgem, veio o 8 de copas, o 9 de copas, né? 9 de copas, 9 de ouros e o 5 de ouros. Virgem, olha que interessante, saiu 2 noves, né? Que é uma percepção de situações de limite. É momentos antes de acontecer algo, seja bom ou ruim. Sabe aquele momento onde tudo já foi feito e agora é somente para concluir o ciclo? O crescimento, a oportunidade essa semana, ela é principalmente na estabilidade financeira e na percepção do medo. Porque o 9 de copas, ele fala de você estar numa sensação de valorização, se sentindo valorizado. É uma satisfação, aquele prazer emocional. E aí o 9 de ouros, ele fala de estabilidade, né? Autossuficiência, reconhecer tudo que você já conquistou até aqui. E o 5 de ouros, ele mostra que o que vai estar, a oportunidade sua essa semana vai ser superar uma sensação de escassez, de abandono, de insegurança que vinha te acompanhando há algum tempo já. Os 2 noves, eles indicam o fechamento de um ciclo e uma conquista de uma autonomia. E para isso você precisa abandonar, superar esse medo, essa falta, essa insegurança. Essa é uma semana que você tem que pôr em prática todos os recursos e as capacidades que você já conquistou até aqui. Você para de agir como alguém que ainda vive na falta. Porque essa falta já começou a ficar para trás. Há um potencial de melhoria financeira, de reconhecimento profissional, ou de simplesmente você olhar para si e ficar satisfeito aonde você chegou, com tudo que você conquistou até agora. Quando nós perguntamos a situação que exige mais atenção, veio o 3 de espadas, né? O rei de ouros e a rainha de ouros. O desafio da semana envolve relações importantes, principalmente aquelas ligadas à família ou uma estabilidade ao trabalho. Sabe alguma coisa que você construiu, que você acreditou que tinha base, que era sólida? E o 3 de espadas, ele fala sobre o quê? Sobre decepções, conversas difíceis que precisam acontecer. Entre duas pessoas fortes, práticas e muitas vezes teimosas, tentando proteger as suas posições. E quando fazem isso, acabam com mais mágoas, com mais decepções. Pode existir uma dificuldade em você demonstrar uma vulnerabilidade ou admitir que algo seja ajustado, mas que fique bom para os dois. Isso não é um fim de uma relação.
é só um desconforto necessário para que você encontre um equilíbrio. E de repente é essa clareza que você vai ter na energia geral da semana, que vai te levar ao equilíbrio. Então essa semana, se houver uma conversa importante, antes de você reagir à conversa, pense se você está tentando proteger a sua posição, o seu eco, tentando ter o controle de tudo. Porque se for isso, tente demonstrar que você está querendo ajustar, mesmo que não seja tudo de acordo com as suas vontades. O que você precisa deixar para trás para encerrar um ciclo feio? A torre e o 3 de ouros, né? Aqui chegou o momento de você aceitar que algumas estruturas realmente terminam. A torre fala sobre você romper com aquilo que não sustenta mais. E o 3 de ouros mostra que o próximo ciclo será construído através de novas parcerias, novos aprendizados e novas formas de fazer as coisas. Talvez, Virgem, você esteja tentando salvar uma situação, uma dinâmica, uma expectativa que já cumpriu o seu papel. O encerramento desse ciclo não é um fracasso, é um espaço para você construir algo mais sólido. Quando você insistir em tentar reconstruir ruínas, esse novo continuará esperando para existir. E aqui podemos falar que esse rompante que você pode estar tentando fazer, tentando aceitar, seja a teimosia, aonde está tendo muito conflito, porque ninguém quer abrir mão do controle. Então, seja estratégico essa semana. Se vier uma conversa para você para acertar e deixar as coisas mais equilibradas, seja estratégico. E foque no que é melhor para você materialmente. Quando falamos do bloqueio de Virgem, o que Virgem deve limpar na sua rotina, nas situações práticas do dia a dia para liberar espaço? Veio um monte de cartas, né? E aqui fala que o bloqueio é um excesso de desgaste mental. Você pode, Virgem, tá gastando muita energia tentando provar o seu ponto, provar que tá certo, carregando discussões desnecessárias, entrando em batalhas que não produzem resultado algum. O As de Espadas e a Justiça pedem para você ser mais objetivo. Não é sobre o que está certo ou errado. Porque aqui você pode estar se dedicando excessivamente a tentar construir uma narrativa, um esforço para esse vínculo. E aí a justiça vem e fala, não é assim, você tem que ser mais objetivo, não emotivo. Porque aqui parece que esse vínculo tem muito trabalho para ser construído. Por isso que de repente você está tão apegado a ele. O 5 de espadas e o cavaleiro de espadas, eles alertam para conflitos verbais desnecessários. Você precisa parar de tentar provar algum ponto. Parar de tentar responder as coisas sem pensar. Você não precisa vencer nenhuma discussão. O bloqueio é o hábito de lutar guerras desnecessárias. E isso
acaba bloqueando a sua estabilidade. O novo seria a sua estabilidade. Família e segurança. Eu acho que é a situação que mais está te pecando essa semana. Você precisa tentar achar um equilíbrio para se reconstruir as suas bases. Virgem, a postura que você deve adotar nessa semana, o que veio? O valete de paus e o hierophante. A melhor postura para você é unir a curiosidade com a sabedoria. Coragem para experimentar algo novo, enquanto você lembra da importância da experiência, dos valores, da estratégia. Então, Virgem, essa semana não é para agir por impulso. Mas também não é uma semana para ficar parado esperando garantias, ficar só no plano mental. Você tem que ir para ação. Aprenda, observe, planeje e avance essa semana. O possível desfecho da semana para você, Virgem. Veio o 10 de paus, as de ouros e o 4 de paus. A semana tende a terminar com uma sensação de que você conquistou algo. Você encerra um período pesado, exigente, e aí você abre espaço para o novo, para oportunidades concretas, principalmente no trabalho, nos projetos e na vida financeira, que vão te trazer uma estabilidade, uma celebração e uma sensação de segurança diferente daquela que você vem mantendo. Algo que parecia apenas responsabilidade ou peso vai começar a te mostrar resultados mais reais. Ao final da semana, Virgem, você tende a perceber que parte do esforço dos últimos meses finalmente começa a produzir frutos visíveis. E esses frutos, Virgem, eles vêm de você deixar pra lá. Essa semana, a necessidade de provar que você tá certo, a teimosia, o fato de você estar dificultando os ajustes, porque você quer as coisas do seu jeito, porque é do seu jeito que vai te trazer uma estabilidade e uma segurança familiar. A hora que você entende que você não precisa disso, que você é autossuficiente e supera essa rejeição, eu perdi tudo, que quando você para de vibrar na falta, o resto se desenrola e caminha para uma situação mais equilibrada na sua vida, aonde você larga os pesos e fartos e consegue enxergar uma oportunidade. E essa oportunidade tem potencial para ser a sua nova base de estabilidade. Então vamos lá para o resuminho, Virgem. Esta será uma semana de escolhas importantes, de encerramento de velhas estruturas e a construção de algo mais sólido e de acordo com quem você é hoje. O tarô mostra um crescimento financeiro, fortalecimento da autoestima e a oportunidade surgindo que poderá te trazer estabilidade. Mas preste atenção para você não carregar sentimentos de falta, de perda, de medos, de conflitos desnecessários e nem permanecer preso tentando reconstruir algo que já terminou. Algumas verdades podem surgir aos poucos, trazendo inicialmente dúvida, desconforto, mas termina em clareza e direcionamento que caminha para
equilíbrio na sua rotina, na sua vida financeira, em coisas práticas da vida. O conselho central da semana é para você parar de investir energia tentando provar um ponto, tentando sustentar algo, tentando reconstruir algo. Comece a investir em você, porque é você que tem potencial para crescer, Virgem. Existe prosperidade na sua energia, mas ela precisa encontrar espaço disponível para entrar. Vamos tirar um conselho do oráculo para Virgem para encerrar a leitura? A morte de César. Quando o centro cai, só os fortes continuam girando. Virgem, esse oráculo, ele conversa com a sua leitura, porque ele fala sobre estabilidade interna, que é o centro da sua leitura. Durante muito tempo, talvez você tenha construído sua segurança em algo externo, seja uma relação, seja um trabalho, seja uma família, uma expectativa, ou até uma versão antiga de si mesmo. Mas a vida possui momentos em que esse centro aparentemente sólido começa a desmoronar. E aí foi onde entrou a torre. E quando isso acontece, você precisa parar, esperar aquela nuvem de poeira da destruição passar, para que você consiga enxergar com mais clareza a direção que você deve seguir. Isso não é uma destruição, é uma resistência, uma adaptação, é maturidade. Quando aquilo que sustentava a sua realidade muda, surge a oportunidade de você descobrir que a verdadeira base é você. E que os outros só existiam porque você entregava a sua força para eles. Os fortes não são aqueles que nunca caem. Os fortes são aqueles que caem e continuam se movendo, mesmo quando a vida muda de lugar. Se um plano mudou, adapte a rota. Se uma estrutura caiu, construa outra. Se uma porta fecha, observe o espaço que ela deixou livre. A semana termina mostrando exatamente isso. Novos alicerces estão sendo construídos. Leve essa mensagem com você pelos próximos 7 dias. Quando o centro cai, você descobre se estava apenas parado em equilíbrio ou se realmente aprendeu a dançar com o movimento da vida. Virgem, a ideia da sua leitura é transformar-se, reconstruir-se e descobrir o seu centro. Se você achou que essa leitura falou com você e precisa de um direcionamento, entre em contato pelo WhatsApp e conheça a Rota da Cleo. Não é apenas uma leitura de tarô, é um acompanhamento terapêutico, porque as energias mudam e aí precisamos ajustar as nossas rotas. É um preço bem acessível, o link vai estar na descrição. E lembre, Virgem, quem conhece o próprio valor, governa o próprio destino. Beijos da Cleo!